Hoje a gente vai falar de um tema diário, constante na atividade profissional de vocês. Um tema que vai permear o dia a dia de vocês a todo momento, que é a gestão do tempo investido e o retorno em relação a esse tempo que tu está doando. Porque todos nós temos um tempo limitado de dia, né? E o que acontece? Muitas das vezes a gente confunde algumas coisas. Algumas coisas não dá para metrificar com a utilidade daquela dedicação. O tempo que tu dedica aos teus familiares, o tempo que tu dedica aos teus amigos. Isso tudo é discrepante, é diferente. Cada minuto ali tem um impacto que a gente não sabe metrificar. Mas em relação à tua atividade profissional, isso é totalmente diferente. Em relação ao teu posicionamento profissional, você tem que pensar sim e muito cotidianamente sobre o tempo investido que tu vai doar para o retorno pretendido, porque está falando de algo que vai sustentar aí a tua vida, que vai sustentar teu escritório, que vai sustentar toda a tua atividade. Então isso é algo diário, algo constante, algo que você não pode ser aleatório, né? Irresponsável seria essa a palavra. O seu tempo a partir de agora, a partir do momento que tu ingressa na vida profissional, ele não pode ser doado de forma irresponsável. Então tu sempre está fazendo essa análise em qualquer contato que alguém te faça. Então tu não vai falar, a gente até fez um vídeo já aqui falando sobre a necessidade de dizer não, né? Mas não precisa usar a palavra não, mas justificar, falar com seriedade que alguns trabalhos, algumas dedicações, alguns investimentos, não só financeiro, mas de tempo, não valem um retorno diante daquilo que tu quer incrementar, acrescentar na tua atividade. Só que tem um problema muito grande, porque a gente não pode anular, a gente não pode pensar só no lado racional da coisa, no lado razoável, no lado lógico, até porque nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas, às mesmas questões, e todos nós temos contextos diferentes, o que torna ainda mais necessário tu avaliar se teu tempo é escasso, que a gente tem normalmente um tempo escasso, se o teu tempo ele exige muito de ti, né, tua atividade do dia a dia exige muito de ti, aí que tu tem que ter mesmo a necessidade de avaliar o tempo que tu vai investir em algo, em algum estudo. Ah, eu vou estudar isso, quanto tempo vai demorar? Qual o retorno pretendido? Isso tu vai avaliar cotidianamente, esse trabalho eu vou fazer, vale a pena? Quanto tempo eu vou ficar com ele? Quanto ele vai me retornar financeiramente? Então essas questões são questões que tu vai analisar diariamente, cotidianamente, a todo momento. O tempo de estudo, tudo isso vocês vão ter que analisar, tá? Mas a grande questão é a seguinte: esse lado racional de qual o retorno pretendido no tempo, isso é muito básico para a gente. Por quê? A gente, em regra, socialmente e até pessoalmente, se cobra trabalho. A gente advoga em trabalho, então eu atendo empregados a todo momento, eu atendo empregadores que também são trabalhadores. Então a gente, colocando nesses dois polos, desses dois personagens, nenhum desses dois polos consegue, com naturalidade, sem muito esforço, ficar sem trabalho. Porque a todo momento tu é questionado sobre o que tu está fazendo, qual é o teu trabalho, qual é a tua meta. Todo momento as pessoas te perguntam sobre isso, querem saber sobre isso e se incomodam se elas não enxergam o teu trabalho. Então elas querem entender, se elas não enxergam, elas vão perguntar e tu vai te questionar. Se tu ficar muito tempo em osso, tu passa a te questionar a fazer algo. Eu quero fazer algo. Então a questão do trabalho, ela está intrínseca à pessoa. E por conta disso, alguns atos que vocês tomam acaba doando muito tempo, né? Por quê? Porque vocês estão em busca disso aqui, ó. Conforto psicológico. Como assim, Idmo, conforto psicológico? Conforto psicológico, eu extraí isso de um livro que eu li recentemente, que eu amo muito, que é o CNV, é meu livro predileto. Ele se tornou meu livro predileto. Tem um ranking ali de 3 livros prediletos, e esse, com certeza, ele está assim, em disparada, que é a comunicação não violenta. E ele fala sobre as necessidades psicológicas que o ser humano tem, lá em um dos capítulos dele. E quando ele fala sobre as necessidades psicológicas, a necessidade de ser ouvido, a necessidade de se sentir útil, a necessidade... Tem várias necessidades, como beber água. É uma necessidade biológica, existem necessidades psicológicas. E a gente sempre está à procura ali de um certo conforto psicológico, ou seja, do mínimo para ter uma saúde psíquica boa. Assim como a gente tem um mínimo de alimentação, um mínimo de água, um mínimo de sono, um mínimo de descanso,
para ter uma saúde boa, uma saúde estável. Então a gente procura esse conforto psicológico. E o trabalho, ele tem esse quê de mexer com a gente. Então o que acontece? Dizer para alguém, eu estou estudando, estou fazendo uma pós-graduação em não sei o quê, me graduei em Direito, tudo isso traz um conforto psicológico, porque aquela pessoa para de invadir o teu meio, ela para de invadir as perguntas sobre o que tu está fazendo e começar a te questionar sobre qual o teu valor com base no trabalho, o que é errado, mas a questão é, isso vai acontecer sendo errado ou não, as pessoas vão agir dessa forma, tu vai se sentir incomodado. E aí, se tu sentir em ócio, ou seja, tu está pensando, está estudando, está avaliando, esse tempo de avaliação, nesse tempo de avaliação que tu tem, o que eu vou fazer, como é que eu vou, por exemplo, advogar, como eu vou iniciar meu trabalho. E no início da advocacia, gente, exige um trabalho de estudo. Tu tem um trabalho de como eu vou me posicionar, como eu vou fazer a captação de clientes, como eu vou me organizar, em que área eu vou trabalhar, que demandas eu vou pegar, quanto eu vou cobrar. Tudo isso é um trabalho basicamente invisibilizado. E quando tu está fazendo isso, as pessoas te questionam, falam, estou construindo a minha atividade profissional, quero advogar. Elas vão questionar sobre, elas querem a materialização daquele negócio. Quando tu inicia, eu lembro do meu primeiro escritório. Quando eu iniciei o primeiro escritório, dava 3, 6 meses, as pessoas já queriam saber se eu estava rico. Elas achavam já que eu estava rico, em 6 meses. Por quê? Porque elas viam eu advogando todo dia, elas viam atendendo, elas viam fazendo audiência, só que aquilo não me tornava rico, até porque eu tinha um investimento ali inicial para pagar que eu tinha despendido, né? Não conhecia tanta coisa. Hoje, com as estratégias que a gente dá para vocês têm a oportunidade de gastar bem menos, por exemplo, que eu, na minha fase inicial, e ter mais retorno do que eu, porque agora eu já estou falando, olha, vai acontecer isso, se fizer isso, vai acontecer aquilo, se fizer aquilo. Mas, ainda assim, existe um processo. E nesse processo, em busca de um certo conforto psicológico, enquanto tu está raciocinando sobre o que tu vai querer para a tua vida, é uma escolha muito complexa, porque claro que tu pode mudar lá na frente, mas tu quer que chegue logo aquela tua meta, então tu precisa iniciar esses passos. E nesses passos de pensar qual o caminho, tu não quer errar o caminho e depois descobrir 3 anos depois tu quer voltar. Ninguém quer fazer isso, mas eventualmente isso pode ocorrer? Pode, isso pode ser positivo, pode ser negativo, a gente não tem como prever uma coisa dessa. Mas o que acontece? Isso vai depender de uma coisa pessoal, tu vai ter que olhar para ti e ver o que tu quer alcançar. E ainda que hoje esse tempo de pensar no que tu quer seja escasso, tu ainda tem que continuar doando a isso. E aí, nesse momento, é a grande questão, porque o conforto psicológico, para vocês alcançarem ele, para vocês não ficarem perturbados de gente enchendo o saco de vocês mesmos se questionando, eu tenho que começar logo, eu tenho que gerar resultado, eu tenho que fazer isso aqui. Vocês se cobram isso. E nesse momento, para se cobrar, se cobrando, né, se autocobrando, às vezes vocês são as pessoas mais cruéis com vocês. Não são nem os outros, mas vocês acabam levando um peso muito grande por essa autocobrança. Então, por conta dessa autocobrança, vocês geram uma ocupação sem pensar. Por quê? Porque aquela ocupação vai te gerar um certo conforto de, eu não sei a resposta, mas eu estou numa pós-graduação. Eu não sei a resposta, mas eu estou estudando. Eu não sei a resposta, mas eu aceitei uma vaga que ela me suga 100% do meu tempo. Ou seja, tu podia doar tempo, tu podia doar estudo, tu podia doar para se estruturar na tua advocacia, para se estabilizar, para alcançar, para entender as métricas, para experimentar, e aí tu te entrega uma vaga simplesmente porque aquelas pessoas estão te cobrando para tu fazer alguma coisa. O teu pai está te cobrando, o teu irmão está te cobrando, a tua mulher está te cobrando, tua namorada, teus amigos, todo mundo está te cobrando, tudo está te cobrando muito. Acho que a pessoa que mais cobra são vocês próprios, porque como eu disse, o trabalho, gente, ele é intrínseco. Ele está dentro da gente, esquece, a gente não consegue ficar sem trabalho. Bota uma pessoa no ócio, tu vê que ela é doida. Vocês querem ver uma coisa? É o Big Brother. É o que acontece todo ano no Big Brother. Bota eles dentro de uma casa, bota para fazer prova. Mas o cara tá ali, ele não consegue, ele começa a endoidar. Por quê? E ele tá numa casa que tem piscina, que tem comida, que tem festa, que tem... Não adianta. Ele vai endoidar, porque ele precisa exercer aquilo que está dentro dele. E isso é intrínseco do ser humano. Então vocês se cobram muito. E por conta dessa cobrança, para atingir um conforto de eu estou fazendo alguma coisa produtiva, vocês se ocupam sem pensar no tempo que vocês estão investindo e aquele retorno. Só que, obviamente, todo estudo engrandece a pessoa.
sim, se a gente fizer uma análise material, claro que o estudo nunca vai diminuir a pessoa, né? Ela sempre vai agregar mais. Só que a grande questão, o estudo, né, de forma correta, mas a grande questão é, esse estudo, eu posso materializar ele profissionalmente, a gente já está numa fase adulta, a gente não está brincando aqui. Então, se a gente não está brincando, se a gente quer materializar algo profissional e estável, eu não posso pensar só no lado imaterial. Eu tenho que pensar nessa análise, tá, de tempo investido e o que eu vou ter de retorno para dar os passos seguintes. Então, se ocupar é um grande problema, porque a maioria das pessoas, por que tem gente, eu atendo, vocês vão fazer isso, vocês vão viver, se vocês já não estão vivendo, vocês vão viver isso. Vocês vão atender pessoas que passaram 10, 15 anos no emprego. O problema é que essa ocupação gera também um período de cegueira, porque ela está confortável trabalhando, se sentindo útil por 8 horas e aquilo cansa ela, não dá para ela pensar muito sobre como ela vai mudar aquele cenário, e aí acaba que vocês também podem estar aí numa advocacia que a modo de organização de vocês ocupa tanto tempo de vocês que vocês não conseguem enxergar uma outra saída. Então, a ocupação ela traz esse conforto psicológico, mas ela também traz um ônus que pode ser muito grave. Então, analisar se esse tempo que eu estou investindo não pode ser melhor aproveitado para eu ter um melhor retorno é necessário, por conta que essa exigência social e pessoal tua pode fazer tu perder essa análise simplesmente para gerar um conforto que é imaterial, que é importante, a gente tem que alcançar isso. Como eu disse, é como se fosse beber água, como se fosse um nutriente que tu precisa, mas tu tem que preencher ele de uma maneira sólida para que lá na frente, por exemplo, eu estou com fome. Se eu estou com fome, eu posso comer um McDonald's. Isso vai acabar com a minha fome naquela hora. Mas aquele nutriente pode me solidificar continuamente? Não. Mas ela não vai me dar um conforto e a minha fome vai diminuir na hora? Vai. Essa é a questão da ocupação. É quando tu não pensa, tu só pensa em suprir a tua fome e quando tu percebe, na verdade, aquele alimento não pode ser usado de forma contínua. Então, a grande questão é que para cada objetivo existe, eu quero que vocês enxerguem isso, para cada objetivo eu tenho que ter um trajeto equivalente. Se eu tenho um objetivo de me solidificar na advocacia, a pós-graduação, aqui ó, não é o trajeto mais adequado. Estar em um escritório como associado também não é um trajeto mais adequado. Se eu estou na advocacia sem métricas, se eu estou atuando de forma autônoma, se eu ainda não tenho experiência, buscar um trajeto como uma pós-graduação é um erro, porque o trajeto da pós-graduação não leva ao objetivo satisfazer a estabilidade profissional e financeira da tua advocacia. O objetivo da pós-graduação não tem nada a ver com a advocacia. Ele é um insumo, ele pode ser um insumo, mas a gente já vai chegar nisso. Tá aqui, ó, já vou adiantar. O direito material, que é discutido na pós-graduação, ele não tem qualquer vínculo. Ó, o direito material que a gente discute na pós, ele não tem a obrigatoriedade, ele não tem que ter vínculo com o retorno financeiro pretendido. Ou seja, o tempo investido não tem que ter relação, aquele estudo não tem que ter relação financeira e estável para a tua profissão, não tem que ter relação à tua estabilidade profissional. Ela tem relação com o aumento, com a discussão científica, a discussão material do direito da justiça. Então, é diferente. Quando tu está lá na pós-graduação, esse é um trajeto para quê? Para a academia. Ah, eu quero ser professor, eu quero ser um pesquisador. Esse trajeto de pós-graduação, ele vai te engrandecer e também ele vai te ajudar, por exemplo, a aperfeiçoar a tua leitura em estudo, a leitura científica, o teu arcabouço doutrinário, e isso ajuda muito a absorver mudanças legislativas, isso ajuda demais. Mas isso não é o trajeto próprio para o objetivo. Ele não é o trajeto equivalente, ele tem um insumo ali, ele faz parte de algum momento, não após em si, mas o estudo faz parte. Para o alcance do teu objetivo, solidificar a tua advocacia, faz, mas a pós-graduação em si, aqueles 2 anos, esse tempo investido de 2 anos que tu tem, né, essa pós-graduação extensa aí, que foi uma pós-graduação, por exemplo, que eu experimentei, estou falando com conhecimento de causa, eu já sabia que a pós-graduação não era o trajeto para esse objetivo, mas eu fui lá meter a cara para falar, bora ver se eu estou errado, e eu estava certo.
Por quê? Porque não tem essa relação com o retorno financeiro. E como eu disse para vocês, mas não te engrandeceu? Gente, a gente está falando da atividade profissional, daquilo que vai cortar o caminho de vocês, enriquecer vocês, e enriquecer vocês é dar oportunidade e tempo para vocês, para que se quiserem fazer uma pós-graduação, faça. Mas não no momento em que o teu tempo de investimento, o meu tempo que é escasso, eu já vou investir em algo que não vai me trazer o retorno pretendido. Então, eu tenho que investir de forma adequada, dando prioridade para aquilo que pode me trazer um retorno logo. Essa é a grande questão. Então, a gente tem que fazer essa análise do trajeto. Esse trajeto que eu estou percorrendo, ele vai me levar ao objetivo que eu quero? Eu falo muito isso sobre, olha, o teu chefe. O chefe que tu está aí, vamos dizer, tu está no escritório, o teu chefe, é lá que tu quer chegar? É esse modelo de atividade que tu quer para ti? O jeito que ele trabalha é o jeito que tu quer trabalhar no futuro? O quanto ele ganha, o quanto tu quer ganhar? Se não for, esquece, está no trajeto errado, porque aquele lugar vai te levar àquele lugar onde ele está. Então essa é a grande questão. Tu tem que saber construir, tu tem que começar a construir a tua atividade para que tu possa aperfeiçoar ela ao objetivo que tu quer. E isso vai depender da tua construção desse trajeto. Mas esse caminho, a gestão de tempo é altamente necessária para que tu não desista. Porque se tu ficar 2 anos numa pós-graduação, depois tu inicia a atividade e fala não sei nada, tu começa a pegar, que isso é injusto, tu pega aqueles 2 anos de pós-graduação, que já foi o tempo que tu passou na OAB e fala, ainda não consegui me sustentar na advocacia. Tá, mas tu ainda não iniciou o trajeto de advocacia. Tu ainda não iniciou isso. E a pós-graduação é totalmente de advocacia empresarial, como empresa, eu não estou falando de advocacia empresarial, como matéria, mas advocacia empresa. A pós-graduação, ela não está discutindo as etapas do que tem que ter um negócio, a organização de um negócio, a organização de uma empresa. Então, a grande questão é que a pós é diferente da advocacia empresarial, empresa, advocacia negócio, tá? Não se apeguem ao formalismo. É sociedade civil, sempre tem, né? Mas não é empresa, é sociedade civil. Mas esse nome, materialmente, tu não vai conseguir construir métricas. Tu precisa olhar o teu escritório como empresa, isso é o básico, porque é só assim que tu vai conseguir colher métricas de negócio para poder progredir. Se eu não olhar ele como negócio, eu não vou conseguir analisar as métricas certas e erradas. Eu vou ficar, uma sociedade civil. E aí? Como é que anda isso aqui, então? Entendeu? Essa é a grande questão. Já falei sobre isso em outro vídeo. A advocacia tem um caráter de empresa social, porque empresas se associam muito a lucro, e sim, todas têm lucro. Até sem fins lucrativos têm que ser lucrativas para continuar. Mas a grande questão é que ela tem a característica de uma empresa social, e aí por isso que ela tem esse nome em iuris, né, de sociedade civil. E o que acontece? A pós-graduação, além de ela ser diferente, antes de vocês começarem a advogar, a OAB, a prova que vocês fizeram da OAB, gente, ela também, o trajeto para fazer a prova, para receber a carteira, ele não tem relação com a advocacia de forma profissional, autônoma e empresarial. Obviamente, como eu te disse, é um estudo que te traz um insumo que vai te ajudar nesse objetivo, advocacia empresa. Porém, a OAB hoje, por que ela existe? Vocês sabem por que a OAB existe? Ela existe porque a gente criou tanta universidade. As pessoas falam, tem que acabar a OAB, não sei o quê. Por que ela está aí? Vou contar a história. O que aconteceu? Para quem não sabe, né? Aconteceu que, antigamente, toda vez que tu terminava a faculdade, ali no fim da faculdade, a gente tinha aquela prática jurídica. Só que a prática jurídica que existia não é igual a que a gente fez, que, enfim, não tem muita relação com a advocacia. Tu pode fazer, por exemplo, prática jurídica dentro do TRT, prática jurídica dentro de alguns lugares, mas bora lá. Os escritórios podem ceder estágio para todo esse arcabouço de pessoas que a gente tem expulsando para o mercado? Não. Eu já falei isso aqui também em outros vídeos, é um dado que só tu jogar no Google tu vai descobrir. Brasil tem mais faculdade de direito que o mundo inteiro reunido. Ou seja, se unir o mundo inteiro, eles não ganham a quantidade de faculdades de bacharéis de direito que a gente forma, tá? Então a gente forma muita gente em direito, tá? E a grande questão é, como é que eu vou avaliar? Antigamente, como funcionava? Antigamente não tinha OAB. Por que não tinha OAB? Porque tu tinha uma prática jurídica que te instruía e que era avaliada pela Ordem dos Advogados, né? Para poder avaliar se, olha, realmente eles aprenderam a exercer a advocacia.
eu vi que essa prática jurídica, e naquela prática jurídica da faculdade, quando tu recebia a tua nota, era a tua nota, por exemplo, que te capacitava para advogar, porque eles já estavam avaliando ali o teu percurso, o teu desempenho naquele período final da faculdade. Então, basicamente, existia esse modelo. Esse modelo se tornou inapropriado, não tinha mais como ser sustentado, porque não tem como a OAB fiscalizar todas essas faculdades para ver se eles estão realmente formando os profissionais jurídicos dessa forma. O que fizeram? Prova. Só que prova tem a ver com o exercício da advocacia? Não, prova é concurso, não dá para saber. Só que é um método que é utilizado constantemente para tudo. A gente tem prova para concurso de juiz, para concurso de procurador, e quando ele passa, tu acha que o magistério, o conselho do magistério, o conselho da procuradoria lá, né? Eles têm, gente, eles têm uma academia para eles. Eles entram como juiz substituto. O procurador, ele tem outro procurador ali que vai ajudar ele, né? Já tem coisas já programadas, formadas. Vamos dizer, a estrutura já está formada. Ele vai chegar, vai aprender, pode usar processos anteriores, experiências ali que ele vai exercer. Só que quando chegar na advocacia que tu vai entrar no mercado, não tem isso, meu parceiro. Não tem quem faça isso. A gente está aqui por parte por esse propósito. Porque a gente fala, cara, todo mundo tem apoio, só o advogado que não tem apoio. E quando ele faz a prova do OAB, ele está fazendo concurso. Quando ele sai do concurso, é diferente de advocacia empresa. Quem é que vai ajudar esse cara? Tá entendendo? Então essa é a questão. Por isso que a gente tem que avaliar sempre o trajeto que a gente está vivendo, porque o trajeto, até tu pegar a tua carteira da ordem, até aquela cerimônia é linda, é maravilhoso. Vocês estão de parabéns, é um instrumento que eu uso até hoje. A OAB serve como insumo, como eu disse para vocês. As peças processuais que tem ali vão ser aceitas nos tribunais se vocês utilizarem aquela estrutura de tudo que vocês aprenderam. Porém, isso não garante o teu negócio, porque negócio é empresa, e empresa é organização. E o direito material que se discute dentro da pós-graduação, até nas provas do OAB, são direitos materiais que, às vezes, por exemplo, se eu identifico a demanda, o pedido, eu posso nem botar na demanda. Simplesmente porque o trabalho que eu vou ter de botar na demanda, discutir ela, não vai me trazer retorno financeiro. E isso tu só vai enxergar quando tu vier para seriedade do que é uma profissão de forma adulta e ver a advocacia como empresa e falar assim, se eu fizer esse trabalho aqui, eu vou ter um prejuízo lá na frente, porque mesmo que eu vença, ele não me paga. Então, essa discussão, ela é incluída. A gente tem uma aula também aí sobre avaliação jurídica e avaliação financeira. Porque a avaliação financeira, na vida real, ela começa a entrar no pacote. E no direito material, na pós, na OAB, isso não está sendo avaliado. Na tua graduação, não está sendo avaliado. Ninguém está nem aí para isso. Por quê? Porque lá é ciência. E ciência, quando a gente avança, avança. Acabou. Se isso vai ter impacto material ou não, não interessa. O que interessa é a resposta científica. A resposta é a construção do saber. Pode ser que hoje não dê retorno financeiro, mas amanhã essa base sirva para a gente alcançar um novo salto, um novo saber, que ali naquele outro patamar gera um impacto muito grande. Então, o conhecimento científico ele é desvinculado dessa obrigação financeira. E aí a grande questão é que vocês, sabendo disso agora, enxergando que cada trajeto é próprio para um objetivo, vocês têm que começar a não diluir os atos de vocês. Olha, isso aqui é uma soma de vetores, né? O negócio lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, perdão, que a gente tem. Vou já simplificar para vocês, mas vejam cada setinha dessa, e eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês, com um passo, tá? Então, a gestão de tempo investido é a gestão dos passos para onde tu vai dar. Se eu dou um passo, exemplo, para frente, um passo para trás, um passo para o lado esquerdo, um passo para o lado direito. Eu dei 4 passos, tá? E eu fiquei no mesmo lugar. Por quê? Eu ainda sou inexperiente, eu fui para lugares diferentes. Só dei um passo até lá. Qual é a tua experiência? Um passo. Se eu não diluo os meus passos e dou ele em uma única direção, eu vou sair desse vídeo. Porque eu vou dar 4 passos aqui, eu vou entrar na sala de reunião, vou provavelmente bater lá na parede, não vou bater na parede, mas enfim. Entendeu o que eu estou falando? Vou sair do vídeo. Se eu for para frente, eu vou dar de cara nesse celular. Tá entendendo? Então a grande questão é essa. Os passos que vocês estão dando, eles não podem ser irresponsáveis em relação a onde está investindo ele. Ele não pode ir para todo lugar, tá? Isso é uma coisa sobre variação de demanda, não dá para fazer isso. Tu tem que organizar teus passos para alcançar métricas e avançar mais, em vez de ficar diluindo ele em pós-graduação, uma pós aqui, outra pós ali. Direito material e processual, direito civil, direito criminal, para conhecer mais.
Gente, é profissional agora. Agora sim vocês podem pensar com utilitarismo, tá? Não é relação social, é trabalho. Então a grande questão é essa, vocês têm que pensar o negócio como empresa para começar a avaliar o tempo investido e se esse tempo investido está te levando para um trajeto que realmente é adequado ao teu objetivo, né? É o que eu falo, é o seguinte, a soma dos catetos sempre é maior que a hipotenusa, né? Vamos dizer que a hipotenusa aqui é menor. Ficou difícil. Não, calma. Se eu somar esses dois tracinhos aqui, ele vai ser maior que esse aqui. Ou seja, em vez de tu ir direto daqui, desse ponto para cá, o que tu faz? Tu vem para cá, aí depois tu quer ir para lá para a meta. Primeiro eu vou passar no concurso, depois eu vou advogar. Não faz isso. O caminho vai ser mais longo. Tá? Vai direto advogar que tu vai alcançar resultados e vai te preparar e vai alcançar esse caminho de forma mais até sólida, porque tu não vai ter, né, esse apoio, tu vai vir direto para a meta e vai conseguir, vai fazer isso aqui, em vez de ficar diluindo passos, e aí tu vai ter que dar mais passos, tá? Então o que acontece? Essa análise que eu quero de vocês. Vocês vão avaliar, por exemplo, num negócio, tá, escritório, a organização do escritório. Quanto maior a organização, mais pessoas tu pode captar. Quanto melhor a organização, mais fluido fica o trabalho, mais produtivo o teu dia a dia, melhor a tua qualidade. Vocês vão avaliar a captação de vocês. E a partir da organização e da captação, vocês vão alcançar de forma mais rápida a estabilidade profissional de vocês. Isso aqui, esse exemplo que eu dei dos passos aqui, por exemplo, olha, um ano em um nicho, um ano em X nichos, tá? O que acontece? Quando eu estou avaliando a minha organização, a captação, a estabilidade profissional de um negócio que está focado em um ponto, o que vai acontecer? Eu vou ganhar mais produtividade, eu vou ganhar mais repertório, eu vou ganhar mais solidez, os meus trabalhos vão ficar mais rápidos e melhores e eles vão já ter outros de parâmetro. Só que a grande questão, por que desde o início que eu comecei a advogar, sempre foi trabalho e as pessoas me perguntavam, por que tu só faz trabalho? Porque, enfim, eu já tinha certas pessoas que me conheciam, elas sabiam que eu sabia dar respostas em relação a outras matérias. Vocês provavelmente conhecem várias matérias, sabem dar respostas de várias matérias, se dedicaram aí numa faculdade inteira, então tem repertório para resolver vários tipos de demanda. Só que resolver vários tipos de demanda pode te levar a lugar nenhum. Resolver um tipo de demanda, eu sabia que a minha experiência em um ano era totalmente diferente de quem fazia a experiência em vários lugares em um ano. Então, eu advogando um ano em uma área, ganhava várias vezes mais experiência do que uma pessoa que diluiu a sua atividade em vários repertórios, em várias áreas, em vários atos que ela não pode reaproveitar, tá? Então, essa que é a grande questão. Não brigue comigo, é a lógica, vai acontecer isso. E o que acontece? Vocês têm, por exemplo, outra coisa, tá? Vocês já entenderam aqui como é que funciona, né? A gente vai focar em um nicho, a gente vai focar em um público, porque isso vai aumentar a nossa velocidade. Isso não vai diluir o nosso aprendizado. O nosso tempo vai ser menor investido, em um tempo mais curto eu vou ter mais resultado. E eu preciso fazer essa análise. Por que a gente construiu o Start Trabalhista e fez questão de ele ter 30 horas? Não pode passar de 30 horas. Tem que dar um jeito de 30 horas. Porque vocês precisam. Não dá para eu botar vocês 2 anos, 120 horas de curso, mais de sei quantas bilhões de aulas. Quem é que tem esse tempo? Depois desse tempo que ele vai gerar o resultado, isso é muito ruim, muito prejudicial para a advocacia. Por quê? Olha só, imagine aqui 10 ações em trabalho. Botei essa relação para vocês. Que eu tenha 10 ações em trabalho, tá? E tenha 10 ações em consumidor. Qual vocês acham que vai ter o resultado primeiro? Que a gente vai poder ver o resultado primeiro? Obviamente que é de trabalho, esquece. Até a primeira audiência de consumidor, pelo menos na minha cidade, eu já resolvi, eu acho que as 10. Porque em um ano eu consigo finalizar um processo de trabalho. Em consumidor estou começando. Então, isso aqui é importante porque olha o tempo investido e o retorno. Quando tu vai começar, obviamente que em dado momento eu vou ter a resposta desses 10, mas é melhor que o tempo seja mais rápido, que eu consiga ter a resposta mais rápida, para que eu possa corrigir caso eu erre. Porque vocês vão errar, vocês podem errar. Então, se vocês errarem, não tem problema.
A grande questão é quando tu vai descobrir esse erro. Imagina que tu vai somando atividades e descobre o erro lá na frente. Daqui até a decisão judicial, já até mudou a jurisprudência e pronto. Mudou o que eu tinha iniciado. Então não pode ser um processo muito longo. Ele tem que ser um processo que se resolva, porque aí eu tenho solidez sobre a matéria, solidez sobre o resultado, e se acontecer algum equívoco, eu posso corrigir logo em relação aos outros que eu vou iniciar agora. Então é por isso que a gente está em trabalho, né? O escritório é só trabalhista. Entendeu? Não estou mentindo. A advocacia é trabalhista, não é advocacia clínica, geral, advogado consultor, sei lá, não é, eu não sei como é que falam mais. Mas tá lá o nome sempre, com muita gente, é trabalhista. Por quê? O meu sócio ele era de consumidor, eu sempre uso esse exemplo dele. Por que a gente não está em consumidor? Simplesmente por causa disso. Porque parece muito simples agora que eu falar, mas dá para fazer. Vai ser um tiro no pé. Até essa não terminar, já era para eu ter cuidado de um monte. Tá? Então vocês podem fazer o mínimo produto viável do escritório de vocês. O que é mínimo produto viável? Eu preciso estruturar todo o escritório antes de iniciar? Não, não precisa. A nossa estrutura não veio do dia, a gente não chegou e gastou tudo. Como eu disse, o primeiro que eu tive foi assim. Aí segui a minha atividade, quando conheci o meu sócio e tudo mais. Vamos fazer, vamos fazer devagar, não precisa. Vamos deixar o escritório se pagar, eu sei que ele vai se pagar. Porque a gente já conhecia as métricas. E a gente foi fazendo. Tá? Aí faz o mínimo produto viável. Quando a gente faz o estágio trabalhista, a gente fala sobre isso. A gente tem vários vídeos aqui já no YouTube, no canal, para vocês utilizarem para construir esse mínimo produto, para atender um cliente. Por quê? Eu atendo um cliente e tenho resultado, eu estou vencendo em várias etapas. E é importante vencer etapa por etapa. Primeira etapa de captação. A etapa de captação é uma etapa do teu negócio. Se tu conseguiu captar, cara, fica feliz, porque tu conseguiu ter um resultado dentro de uma métrica, dentro de um trajeto que vai te levar ao teu objetivo. Ou seja, a captação é importante para o escritório? Claro que é. É óbvio. Então, quando eu aprendo a captar, eu estou realmente vivendo um trajeto que vai me levar ao meu objetivo. Quando eu faço uma pós, não necessariamente ele vai me levar ao objetivo, tá entendendo? Porque ele não tem essa obrigatoriedade, mas isso aqui tem a obrigatoriedade de levar ao objetivo, tem a obrigatoriedade de manter a advocacia como empresa. A organização é importante? Claro, porque com a organização, em vez de atender 10, eu posso atender 20. E se eu posso atender 20, é importante para o meu objetivo? Sim. Então, me organizar, cada vez que eu estou fazendo a organização, embora seja um ato invisível, que não dê tanto conforto psicológico, que te estresse um pouco, tu vai ter que entender que é melhor do que estar te ocupando, é melhor do que estar ali 8 horas te desgastando, porque depois, uma pessoa em desgaste, ela tem menos energia do que uma pessoa que está descansada. Então, estar descansado é melhor do que estar ocupado. Tá? E é óbvio que eu estou falando isso de forma séria, não é para usar meu discurso para simplesmente não fazer nada. É para tu realmente estudar o teu trajeto que vai te levar a esse objetivo e não ficar te colocando em locais que não vão levar. Então a tua estabilidade profissional vem quando tu começa a somar organização, estudo, captação, aperfeiçoamento, e essa organização tem muitas etapas. O plano de negócio tem várias etapas, tem aonde eu vou me posicionar. A gente oferece e fala sobre a advocacia trabalhista, convida vocês para cá. Por quê? Porque a gente sabe que é um ambiente que tem um retorno rápido, tem uma velocidade, que tem pouco gasto, que tem um público que não exige uma experiência absurda em titulação. Ele quer uma resposta e vocês podem construir, porque a gente conhece vocês, a gente sabe que vocês têm capacidade de absorver esse conhecimento. Então, esse é o ponto. Vocês têm sempre que pensar no tempo que vocês vão investir e no retorno que vai adquirir. E sempre, além de, aqui a gente, MVP, a gente fala não só do tempo investido, mas do valor financeiro pequeno que tu tem que começar, porque mesmo que tu tenha mais dinheiro, mesmo que tenha muito dinheiro, mesmo que tu possa investir bastante tempo e dinheiro, ainda assim tu tem que fazer essas duas análises. Porque tu tem que viver esse processo para que as etapas te fortaleçam para estabilizar a tua advocacia. Beleza? Tem que ser assim dessa forma, para que vocês possam, depois de ter o resultado do mercado, investir mais com segurança e já mais solidificados com a atividade de vocês. E aí fica difícil tu sair do jogo, porque pode melhorar a tua qualidade de vida. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.